Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é falando sobre o pecado. O pecado, a sua origem, quando ele começou, onde ele começou, quem foram as primeiras pessoas, como elas lidaram com isso. Então, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. E em Gênesis 3:7 diz: Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então essa é a primeira consequência do seu pecado. Eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Senhor havia dito que não comessem. E então eles perceberam que estar nu era uma coisa errada. Eles já sabiam que estavam nus e isso não era problema para eles. Então, esse é a primeira evidência do mal, a primeira evidência do pecado que havia sido cometido, a primeira evidência de desobediência. Eles perceberam que o seu ato foi errado e perceberam que estavam nus e isso era uma coisa ruim. Quando praticamos coisas erradas, coisas que nos afastam do Senhor, a gente percebe o quanto a gente está sujo, o quanto a gente está errado, o quanto aquilo que a gente fez não deveria ser feito. E as consequências vêm de imediato, igual vieram para Adão e Eva, que eram a consequência de se cobrirem. Então, para isso, eles pegaram folhas para tentar cobrir a sua nudez, para tentar cobrir o seu pecado. Então, muitas das vezes, quando a gente erra, a gente tenta fazer isso, que é cobrir os nossos erros, mas não há nada que a gente possa fazer para poder encobri-lo dos olhos do Senhor. Como assim também Adão e Eva também não conseguiram cobrir a sua nudez. As folhas que eles pegaram, que eles coseram, não era suficiente para cobrir a sua nudez, não era suficiente para poder apagar aquele pecado que havia sido cometido. Não era nunca, jamais suficiente para poder enganar ao Senhor, porque jamais isso vai acontecer. Então, com isso, o Senhor veio até eles e ele fala que escutou a voz do Senhor e se escondeu, porque estava nu. E o Senhor pergunta quem foi que fez saber a você que você estava nu. E ele começa a fazer uma das coisas que a gente mais faz quando erra, que é culpar a outra pessoa, culpar uma situação. Ah, teve que acontecer, não dava certo de outro jeito, tinha que ser assim, assim é mais fácil, eu não estava conseguindo de outro jeito, a culpa é da outra pessoa, a culpa não é só minha, a culpa é de Deus. Sim, às vezes a gente coloca a culpa em Deus também. Tipo, a situação que eu tô não iria suportar, mas Deus diz que não dá uma carga que não possamos suportar. Então foi isso que Adão fez. Em Gênesis 3:12 nos diz: Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, como eu acabei de citar a vocês, ele culpou primeiramente a Deus, dizendo que a mulher que o Senhor me deu por esposa, ela comeu da árvore, ela me deu e eu comi. Então, ele culpou a Deus e a sua esposa. Não houve um som de arrependimento, de dizer, Senhor, me perdoe, eu comi o fruto. Então, muitas das vezes a gente faz isso, a gente pratica o pecado, pratica o erro e não fala, Senhor, me perdoe, eu pratiquei tal erro, não deveria ter feito isso. Muitas das vezes a gente faz isso, a gente está em pecado e ao invés de dizer, Senhor, me perdoe, pois eu pequei contra ti, pequei contra a tua vontade, ao invés disso a gente diz, não foi minha culpa, foi por isso. Eu tenho uma desculpa, eu tenho um argumento, não foi porque eu quis, foi algo que deveria ter acontecido e com isso nos desculpamos a nós mesmos, mas não é suficiente para Deus. Então, muitas das vezes é isso que a gente faz, é a transferência da nossa culpa para os outros. E isso não deve ser feito. E com essa horrível prática que às vezes nós fizemos e que Adão fez,
nós perdemos a comunhão com Deus, nos afastamos do Senhor, pois não damos a Ele o que é devido. Não assumimos o nosso erro, colocamos a culpa em outras pessoas e nos afastamos da presença do Senhor e da comunhão com o Senhor. E sentimos em nosso coração o desejo de se esconder, o desejo de se afastar. E mesmo que a gente ache que não sinta, é isso que acontece. Em Gênesis 3:8 diz: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Exatamente isso que a gente faz quando a gente peca e não se arrepende dos nossos pecados, não vai até o Senhor, a gente foge da presença do Senhor, se afasta dele, se afasta de tudo que envolve o Senhor, envolve a Deus, se afasta até às vezes da igreja, dos irmãos, se afasta da comunhão com Deus. E isso é a pior coisa que se possa existir. Pois, como eu disse a vocês no começo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna em Cristo Jesus. Não há nada melhor do que esse dom gratuito. Então, quando a gente peca, quando a gente fazer algo que não agrada ao Senhor, o que devemos fazer é orar ao Senhor, pedir perdão, pedir forças para não errar mais, pedir para se afastar desse pecado, dessa falha, fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Então, essa sim é a melhor solução a ser feita. Quando estamos fazendo algo de errado, quando estamos pecando ou em pecado, a gente teme a presença do Senhor. Ela nos assusta, nos apavora. E quando isso acontece? E quando a gente peca? O que devemos fazer? Como devemos nos reconciliar com o Senhor? O que devemos fazer para nos afastar da prática do pecado? O que devemos fazer para ter o perdão do Senhor? Bom, em 1 João 1, de 5 a 10 nos diz: Ora, a mensagem que da parte de Deus temos ouvido e nos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Como a palavra do Senhor nos ensina, devemos andar na luz e termos comunhão com o Senhor. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar dos nossos pecados. Então é isso que a gente deve fazer, é assim que a gente deve andar. Então, andar na presença do Senhor, buscar o Senhor de dia e de noite, nos afastarmos das trevas, nos aproximarmos da luz. E quando a gente errar, quando a gente pecar, pedir perdão ao Senhor, que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Não há nada que o Senhor não possa perdoar, se assim tiver o nosso arrependimento genuíno. Então, gente, era isso. O vídeo de hoje foi falando sobre o pecado. Então, se vocês gostaram, curtam bastante, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais e compartilhem o vídeo para quem está precisando, para quem precisa ouvir, para quem precisa aprender do Senhor e se afastar de tudo que não vem dele. Então é isso, beijo e tchau, tchau.